Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live da série Terapias que Reconectam. Hoje eu vou receber a Thaís. Ela vai falar para a gente um pouquinho sobre canalização arcturiana. Ela acabou de entrar aqui. Deixa eu chamar ela. Peraí. Olá, Ei, boa noite. boa noite. Tá me ouvindo bem? Tudo ótimo. E você, tá me ouvindo? Também tô. Que bom. Ai, que ótimo, muito bom, adoro. Antes de mais nada, porque enquanto o Instagram vai entregando para o pessoal, eu queria te pedir para a gente poder enviar, né? E quem tiver aí já também na live, poder clicar aí no aviãozinho para a gente poder mandar para as pessoas, né? Hum, Porque tem muita gente que esquece, você sabe, né? Deixa eu sim. copiar o link aqui e eu vou mandar nos meus grupos. Só um minutinho. Eu mandei hoje para um monte de gente. Mas sabe o que acontece? Eu aviso o pessoal sabe. Aí depois, ai, eu perdi a live. Ai, por que você não me mandou? Eu falei, então agora eu vou fazer isso. Toda vez que eu entrar, eu vou clicar aqui e vou mandar, porque o pessoal esquece mesmo, não tem jeito. Só um minutinho, pessoal. Enquanto isso, o Instagram vai entregando rapidinho. Porque sempre tem uma galerinha aqui que gosta de acompanhar, sabe? Claro. Você terminou aí? Eu mandei já. Já? Então, enquanto eu vou mandando aqui, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você, né? Quem é a Thaís, fala um pouquinho do seu trabalho e depois a gente começa. Enquanto isso, eu vou clicando aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Então, boa noite para todo mundo que está escutando essa live. Me chamo Thaís, sou psicanalista, me formei na UF, no Rio de Janeiro, e fiz formação lá, lacaniana também. E vim para Bahia, fiz formação lacaniana aqui na Bahia também. Foi um longo caminho na psicanálise. Eu entrei, na verdade, na faculdade de psicologia por conta da psicanálise, que eu já tinha sido picada por esse mosquitinho e era minha paixão, assim. E aí meu coração foi ficando grande, sabe? Aí a psicologia holística entra na nossa vida e a gente vê tanta coisa diferente, a gente quer estudar tudo, não é isso? A gente quer Exatamente. estudar tudo, aí a gente acha que já está sabendo uma coisa e aparece outra. E É bem isso mesmo. foi basicamente isso. E um momento de virada para mim também foi uma cerimônia da ayahuasca que eu fiz por um resgate assim da minha ancestralidade. Eu tenho ancestralidade indígena. Boa noite, Luciano. Não, Lucimar. Ultimar, Boa noite. à noite. Então, foi um despertar, assim, para as terapias, para as medicinas ancestrais, né? Eu fiz esse Uhum. resgate da minha ancestralidade e a ayahuasca chegou na minha vida e foi um grande despertar, assim, para mim, da minha mediunidade, né? E, e foi em uma das cerimônias que foi me dito que eu ia mudar o formato dos meus atendimentos. Na verdade, veio como mudança de carreira. Entendi.
às vezes os insights vêm com as palavras que a gente tem ali na hora, né? Sim. Uhum. E na hora veio como uma mudança de carreira. E eu fiquei assim, Como assim, né? como Você achou assim? que era uma coisa totalmente diferente, né, do Eu vou que... ter que estudar tudo de novo, uma outra profissão. Aí a força, né, me mostrou que não era bem assim, né? Ia ser tudo muito fluido, muito fácil, e que era para eu me acalmar, que tudo ia acontecer naturalmente. E de fato, assim, foi tudo acontecendo naturalmente. E aí, quando a gente desperta, a gente olha para trás e vê como a gente já tinha despertado antes, mas não sabia muito bem o que que era, né? Uhum. A gente faz uma releitura assim do nosso passado e é muito legal. Ah, é Então, muito bom. É. Porque, assim, a terapia holística, ela é um pouco diferente, né, da psicologia tradicional, mas, assim, tá dentro do mesmo ramo, né? E aí, quando chegou isso para você, você deve ter imaginado, assim, uma outra profissão totalmente diferente, porque você continua sendo terapeuta, né? Só que agora integrando esses conhecimentos holísticos, né, nos seus atendimentos. Que eu acho, assim, fantástico, gente. A terapia energética, né, ela tem um resultado diferente desse da psicologia tradicional. Ela é um pouco mais rápida, né? Dá um resultado mais rápido, a gente percebe isso. Eu falo do lado de cá, de como paciente, porque eu não sou psicóloga de formação, eu sou bióloga de formação e fiz a formação para terapeuta, né? A especialização ali e tudo. Mas, assim, eu já fiz terapia com psicólogo, né? E, assim, é fantástico, é maravilhoso, mas é um processo, né, Thaís? Até mesmo a terapia energética holística, ela é um processo, só que é um pouco mais rápido. E eu cheguei num momento em que eu estava rodando em círculos, não estava mais surtindo o efeito, era sempre a mesma conversa, a mesma coisa. Aí foi aonde eu falei, não, agora eu vou ser a minha terapeuta, eu vou fazer a formação para eu cuidar de mim. E assim, eu busquei a formação para resolver uma questão e que foi resolvida. Então, assim, já valeu. Boa noite, Laila. Já valeu. E assim, é fantástico, né? É maravilhoso. E aí, agora eu quero que você fala, né, para o pessoal como que os arcturianos chegaram na sua vida. Se você quiser falar um pouquinho a respeito deles, né? Porque essa live eu pretendo deixá-la gravada, embora eu estou tendo alguns problemas na hora de gravar, mas vai chegar, né? Se eu conseguir gravar tudo bonitinho, vai chegar a gente que pode nunca ter ouvido falar neles. Então, se você quiser, né, falar um pouquinho deles e depois falar como que eles chegaram, né, na sua vida, esse trabalho que você faz com eles. Vamos lá. antes de chegar nesse ponto, para a gente esquentar um pouco mais a conversa, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a diferença da psicologia, do trabalho do psicólogo e o trabalho energético, né? Sim, Vamos colocar assim, a diferença do trabalho pela linguagem e o trabalho que alcança outros campos, né? Outros corpos, né? sim. E aí entra os corpos energéticos. A gente falou aqui, quer dizer, você falou, né, que acaba sendo um trabalho mais rápido. E eu concordo com você. Mas eu concordo a partir de uma perspectiva. Porque eu sinto que a nossa linguagem, ela está muito deturpada. Então, quando o paciente chega, eu vou chamar de paciente, tá, gente? Eu sei que Tá. tem gente que não gosta muito, mas eu gosto. Quando o paciente chega, muitas vezes a gente pega aí uma geração, a gente pegou aí ainda pega uma geração que assim não houve diálogo dentro de casa. Sim. Então, a gente tem que perceber que a psicologia ela vem da Europa, ela vem, né,
de outras culturas. Então, quando a gente importa esse conhecimento, a gente esquece de certas coisas que foram subtraídas da nossa cultura, né? Uma estrutura familiar que foi subtraída, né? Uhum. A gente tem muitas histórias onde muitas pessoas não têm muito a sua origem, a história da sua família. Não tem uma estrutura familiar, né? Então, quando o paciente chega até mim e eu quero aplicar a psicologia, a linguagem, a cura pela linguagem, como que eu vou aplicar isso se a pessoa não tem ainda um diálogo interno? Se ela ainda não sabe falar, se ela ainda não sabe escutar. Então, eu vi que, sim, é um trabalho rápido quando a pessoa já tem uma estrutura de linguagem que já vem da família, já vem da criação, já vem de um percurso, ou às vezes ela já fez terapia com outra pessoa. E aí, quando eu aplicava a psicologia, o que que acontecia? Primeiro, eu tinha que fazer um trabalho a gente chama na psicanálise, de colocar símbolos, né? Colocar palavra, colocar significado nas coisas, né? Então, sim, criar um mundo simbólico para a pessoa. Então, ali ela vai aprender sobre os simbolismos dela, sobre as crenças dela. Então, acaba sendo um trabalho demorado, porque a gente precisa de um Da letramento base. E essa simbólico. base, né? Sim. A pessoa precisa aprender a falar sobre os sentimentos, sobre ela mesma e Uhum. etc. Mas o trabalho energético, ele vem para curar muitas feridas e acaba limpando o campo e a pessoa consegue começar a escutar, começar a falar sem muitas interferências, sem muitas crenças. Então, a gente consegue limpar rapidamente as crenças que limitam aquelas palavras que estão registradas ali, né, no inconsciente dela, que acaba limitando tanto a linguagem quanto a escuta. Então, eu busquei, né, as terapias holísticas justamente para trazer energia para as pessoas. Elas estavam sem energia para reagir através da palavra. Porque pega um livro para você ler, se você está deprimido, se você está triste, se você está mal. É difícil de você entrar em um universo daquele livro se você, se o seu universo está fraco, simbolicamente. Sim. Se ele está carente, se ele está confuso. Até a leitura que você vai fazer, né? A interpretação do que está ali, você vai basear de acordo com o seu estado emocional, né? Daquele momento, né? É Exatamente. realmente. Exatamente. Então, a ideia é enxertar essa pessoa de energia, de vitalidade, limpar o campo dela, fazer com que ela perceba as crenças limitantes, para que aí ela comece a conseguir falar dela, conseguir falar com as pessoas, ser clara com as pessoas, Sim. falar sobre diretamente o que ela quer. Eu percebo que muitas vezes a nossa comunicação está atrapalhada porque a gente imagina o que o outro está pensando antes de falar o que a gente está pensando. Não só fala o que você está pensando, mas a gente está tão preocupado com o que o outro vai interpretar da gente, tão preocupado com o julgamento e etc., que a gente acaba não sendo tão assertivo, né?
E como que os arcturianos chegaram até mim? Foi uma longa jornada, assim. Eu estava estudando muito psicanálise. A gente tinha acabado de sair da pandemia. Na pandemia foi uma loucura, né? Muitas lives, muitos estudos. E eu participava de uma escola de psicanálise e eu estava totalmente viciada, assim. O meu uso do estudo não estava de uma forma muito saudável. E eu adoeci e eu percebi que aquele sistema não estava funcionando quando a médica falou que eu precisava me cuidar. E na minha cabeça passou assim, eu não tenho tempo para esse tratamento. Uhum. E aí eu me toquei que eu estava em é, 5 grupos de estudo, formação, o estudo continuado, que era toda terça-feira. Então, no total, eu participava de 8 grupos de estudo. E, e aí, na dúvida de qual sair, eu saí de todos os grupos para me cuidar. Passei um mês descansando e um mês depois eu consegui ter forças para me cuidar, começar a me cuidar. E uma médica virou para mim. Eu fui para uma médica alternativa, assim, de uma cura holística, uma cura integral, né, do corpo. A gente não focou naquele órgão que estava adoentado, a gente olhou o corpo como um todo. E, e ela virou para mim e falou: você tem que procurar um hobby e você tem que encontrar um esporte que você goste. E eu me toquei que nunca ninguém tinha usado na mesma frase esporte e goste, sabe? Na mesma frase. Eu fazia porque faz bem para a saúde. Eu não fazia, Por eu não prazer. tinha escolhido algo que me desse muito prazer. E aí eu fui nessa busca procurar coisas que eu gostava. E aí eu encontrei o esporte que eu gostava e encontrei o tarô. Aí eu comecei pelo tarô e aí um curso foi levando o outro, né? E, e numa cerimônia da ayahuasca, como eu falei no começo, foi me dito assim que eu ia mudar de carreira, mas que eu ficasse tranquila porque ia aparecer uma pessoa que ia me ensinar muitas coisas, que ia abrir as portas para mim, que ia ser tudo muito fácil. E me deu o caminho das pedras, assim, de tudo que ia acontecer. E, no, enfim, eu fiz muitas movimentações na minha vida com esse viés, assim, da saúde, do bem-estar, de correr atrás do meu sonho, de correr atrás de um propósito. Então, no momento ali, eu senti que eu precisava me separar para poder olhar mais para mim. Eu estava vivendo de uma forma muito mútua, né, com o meu ex-marido. E eu me separei e vim para Itacaré me cuidar, assim. E esse divórcio me ensinou muito, mas me trouxe muita solidão. Eu vim para Itacaré morar sozinha no meio do mato, né? E num Aí dia, você viu assim, uma nave. hã? Eu vou dizer, aí você viu uma nave. E aí Quase eles isso, foi apareceram para quase isso. você. Foi um dia muito difícil e eu decidi que eu precisava de ajuda. Eu peguei o celular e falei, eu preciso de ajuda.
E a minha mentora apareceu, que é a Alciara Franco, você conhece, do Cosmo Consciência, ela tem um Instagram, Sim. muito legal. E apareceu um Reels dela, que não tinha nada a ver com o que eu estava passando, mas eu olhei para ela e eu reconheci ela. E eu lembrei da cerimônia. Você vai encontrar alguém que vai te ensinar um monte de coisa. Eu lembrei disso. E eu falei, gente, será? É, eu vi um vídeo e lembro disso. E na hora eu, na hora eu fui, assim. E primeiro a gente fez um trabalho interno de muita limpeza, de muito letramento mesmo, né? Desse campo, letramento energético, de conexão, de canalização. Primeiro a gente aprende a canalizar para se limpar, para se curar, né? Para cuidar da nossa criança. Primeiro a gente cuida da nossa criança. E aí Sim. depois fiz uma mentoria com ela para trabalhar com isso. E Mas aí aí você fez a formação do sistema multidimensional arcturiano? Você fez ou não? Fez, fez, tá? Só que nessa mentoria que eu fiz para me curar, essa mentoria pessoal, eu percebi que eu sempre canalizei. Aquele guia que estava sempre comigo durante a minha vida, né? Eu tenho uma história de vida onde, enfim, minha mãe bipolar e etc. Então, em muitos momentos, eu sentia que eu tinha algo que me guiava ali. E aí, aí tudo fez sentido, assim. É como se você voltasse no passado E e ele tudo se se torna encaixava, né? presente. Tava E, as peças soltas, aí você foi encaixando ali. Isso e aí acontece eu mesmo. percebi que eu sempre canalizei, que eu sempre tive essa conexão e que eu já canalizava nos meus atendimentos, mas como eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, aquilo estava me soando um alerta. Você precisa agora ter consciência. Não dá mais para não dá mais para você usar o seu poder ancestral sem ter consciência, sem reverenciar a sua ancestralidade, né? Sem você saber da onde está vindo aqui essa força. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente, assim. E aí, agora eu quero que você explique para o pessoal o que, que seria esse canalizar, né? Porque tem muita gente que está aqui que não faz a menor ideia do que é e como que funciona a sessão, né? Quais Sim. os benefícios dela, para que você indica, já que você trabalha com outras ferramentas também, assim, em quais casos você seleciona essa para o seu atendimento, né? Fala um pouquinho agora a respeito da ferramenta em si. Perfeito. Bom, eu poderia escolher várias formas de explicar isso e vários caminhos, mas basicamente a canalização arcturiana é uma tecnologia, né, que está sendo fornecida para a gente, né? Já tem um tempo que esse canal foi aberto para que a gente possa entrar em contato, né, com a nossa consciência, o nosso eu superior. A gente entra em contato com a equipe que já cuida da gente desde sempre. E depois do atendimento, é importante eu já colocar assim de cara, já no começo, depois do atendimento, a sua conexão com seu eu superior, ela fica mais estreita. Você sente que a sua intuição fica mais aflorada depois do atendimento. Porque é como se você descobrisse um caminho. Depois que você descobre esse caminho,
você pode acessar ele sempre. Mas como que funciona a canalização, né? É, é, é uma conexão que você estabelece ali no atendimento. Então, antes do atendimento, eu já preparo o campo para receber aquela pessoa. Então, eu já faço uma meditação para eu estar mais alinhada, para eu já estar no campo da pessoa, né? Para eu deixar um pouco de lado ali o meu ego, né? O que fica meu ali é o suficiente para aquele atendimento. Vão ser as minhas palavras, vai ser a minha trajetória, mas o meu não existe assim, eu querer ajudar a pessoa. É mais a gente entra em contato ali com o campo da pessoa. E É aí bem intuitivo, né, Thaís? É um trabalho bem intuitivo, né? é um trabalho bem intuitivo. Só falando aqui rapidinho para o pessoal, né, que às vezes não sabe o que são os arcturianos. Os arcturianos são seres, né, de uma dimensão mais elevada, são seres de pura luz, de amor incondicional. E eles estão nos auxiliando na nossa jornada evolutiva, tá? Então, quando ela fala de canalização arcturiana, seria, né, ela vai explicar mais aqui, seria mesmo ela recebe uma mensagem, né, vinda deles. Então, assim, a mensagem não é a Thaís, assim, é através dela, né, mas quem passa isso são eles, né, de acordo com o que a pessoa está precisando naquele momento e de acordo com o que ela está preparada para receber também, porque informações da gente, eles têm mil, mas não adianta te passar. É a mesma coisa que a gente querer ensinar, por exemplo, cálculo para uma criança que está no Fundamental 1, não, né? Não tem como. Então, eles observam isso tudo. Então, vamos lá, continua. É uma tecnologia que eles fornecem para a gente conseguir ver ali claramente a raiz da questão que a gente traz. Então, é uma tecnologia que facilita o acesso, que a gente chama de virada de chave. Então, você consegue ver de fato, né? Você entra em contato com o que de fato está por trás daquele comportamento, daquela emoção, daquele sentimento, daquele bloqueio. Isso. Então, é como se eles emprestassem para a gente uma porta para onde a gente entra e acessa a nossa consciência, né? Eles facilitam esse acesso. Claro, e com a equipe da pessoa, né? E geralmente a pessoa que se aproxima, né, de um tipo de atendimento desse, ela já está mais conectada com a equipe dela, ela já está mais alinhada, ela já está ela já vem de um longo percurso, ela já está mais preparada para ver a verdade dela, né, o coração dela, entrar em contato com isso. Então, assim, como que funciona o atendimento? A gente tem, eu coloco assim uns 40 minutos de conversa, porque eu gosto de, ainda mais quando é um atendimento avulso, um atendimento isolado, a gente não vai fazer um tratamento, é importante ter por volta de 2 horas de atendimento. E eu boto uns 40 minutos para a pessoa trazer as questões dela, a história daquela questão. E quando eu sinto que a gente já tem ali, né, um bom caminho para chegar até o ponto, a gente abre o campo, né? Então, a conversa é para a gente conseguir organizar, né, os elementos necessários
para que a informação chegue, né? Então, é como se a gente botasse os personagens da peça daquele teatro ali, os personagens dos objetos e os sentimentos naquele palco. Então, pronto. Todos os personagens estão aí, todos os objetos e sentimentos estão aí, podemos abrir o campo. E na hora de abrir o campo, eu faço uma meditação para a pessoa relaxar, para a pessoa se entregar para aquele momento, para que o racional dela não não tenha aquela pressão, né? Nossa, será que vai dar certo? Será que não vai? A gente relaxa a pessoa e aí ela tem a extrema consciência. Então, não é como uma hipnose que você sai da sua consciência, né? Que você é guiado ali totalmente. Não. A pessoa praticamente é, orienta a canalização. Ela que vai me falar o que está aparecendo e o que é para ser trabalhado, o que é para ser feito. Então, eu faço a meditação, a gente abre o campo e ela começa a ver imagens, sensações, e a gente começa a ir para a raiz da questão, ou para as raízes da questão. E aí, esses elementos aparecendo, a gente pode limpar o que está atrapalhando, a gente pode fazer limpeza, quebra de contrato, tirar implante, chip. O que é isso? O que é implante? O que é chip? São palavras que foram colocadas dentro da gente, regras, imposições, verdades que são colocadas dentro da gente. Em um momento de vulnerabilidade, a gente acredita que aquilo é uma solução. Às vezes é a gente mesmo que faz aquele contrato com uma dor, com um medo. No momento de vulnerabilidade, eu não quero mais me apaixonar. A gente faz um contrato ali. Não quero mais passar por isso. Nossa, como que a gente fala, né? Coisas. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Outro dia até estava vendo um vídeo de uma moça falando: não verbalize o que você não quer ver manifestado na sua vida. Porque às vezes a gente está com raiva, a gente vai e fala da boca para fora. Mas isso tem consequência. Tem. Entende? É muito complicado. E às vezes, na hora que a gente está naquele, eu não quero saber disso mais, não sei o quê. Depois você fica. Aí passa a raiva, você já mudou de ideia, aí você fala, ai, gente, eu não consigo isso, eu não consigo. Mas você falou que você não queria mais. Por Exatamente. exemplo, quando a pessoa separa, mulheres principalmente, né? Que assim a gente tem mais contato. O que eu mais escuto, eu não quero saber de homem nunca mais. Já cansei de ouvir isso. Como assim, gente? Não quero saber de homem nunca mais. Calma, você pode não querer agora, nesse momento, né? Você está saindo de um relacionamento, você já vem logo com aquelas experiências daquele que não deu certo, mas você não pode generalizar e falar que você não quer nunca mais. Aí E a tá. nossa mente, ela é poética. Muitas vezes, a nossa mente vai interpretar que a gente não quer o nosso masculino. Pois é. Aí você Aí, cria, às vezes, uma barreira com seu próprio masculino. Às vezes você quer tirar os homens, homem mesmo, pessoas da sua vida, você acaba tirando o seu próprio masculino. Você acaba tirando, inclusive, homens que poderiam te ajudar como um médico, como um, sabe, alguém que vai consertar algo da sua casa e você, às vezes, não consegue achar um mecânico para o seu carro. Por quê? Eu não quero mais ver homem pintado de ouro na minha frente. Homem não serve para tá. nada. Aí você só vai encontrar homens que não servem para nada. Nem E homem. o seu homem, o seu masculino, não vai servir para nada, porque você ali fez um contrato. E como o seu cérebro vai interpretar isso e como vai repercutir na sua vida, aí até a gente chegar no inconsciente e ler tudo isso tudo isso que foi interpretado pelo cérebro,
né? Às vezes a gente vai precisar de ajuda. E aí eu me apaixonei por essa técnica porque eu vi como a cena que a gente precisa ver, ela aparece. É uma coisa incrível. A cena, justo a cena. Nossa, eu lembrava dessa cena, mas eu não dava tanta importância para ela. Eu escutei isso essa semana de um paciente meu. Nossa, Thaís, eu não lembrava que eu não imaginava que essa cena era tão importante assim na minha vida. Como ela tinha tanta repercussão. E a pessoa não consegue ligar aquela cena com o par amoroso dela. Então, às vezes, ela é um exemplo, né? Pode ser em várias áreas da nossa vida. Eu peguei o exemplo do relacionamento. Mas ele não conseguia ligar aquela cena como aquele trauma interferia na escolha do par amoroso. Então, às vezes, uma cena boba de um amiguinho que estava brincando e fez um bullying, pronto, escolhi um par amoroso. Por quê? E aí, por que que o corpo faz isso? O corpo faz isso não porque ele não gosta da gente, não, gente. O corpo faz isso porque é uma forma da gente encontrar a cura, é a repetição. Ele vai repetir para você aquilo ali que precisa ser aprendido. Que você veio aqui, você escolheu aprender aquilo. E ele vai repetir até você encontrar. Ao longo da sua jornada, você vai encontrando as palavras que vão desbloquear aquele aprendizado, né? É igual escola, né? Você não passa de ano, você repete. Você não passa, você repete. É mais ou menos por aí. É. E você também atrai essa situação, igual eu falo, quando você não está curado, né, Thaís? A gente atrai situações inconsciente porque a gente quer dar um final diferente para aquela história que você viveu muitas vezes lá na sua infância, né? Sim, E aí você acaba atraindo aquilo dali para tentar algo diferente. E assim, com relação à palavra, né, que a gente está falando aí, do poder dessas palavras, por mais que você fale assim, ah, mas eu falei na hora da raiva, ai, vê lá se é isso, não é o seu cérebro, ele não vai interpretar se está certo, se está errado, ele só vai te obedecer. Você deu um comando, pronto, ele vai lá e executa. exatamente. Ainda mais no É momento assim que de funciona. vulnerabilidade. Quando você está com raiva, a raiva coloca a gente num estado energético lá embaixo. É um dos mais baixos a raiva, né? Então, a gente. É muito importante a gente entender que esses momentos são momentos onde a gente decreta coisas, né? A gente define coisas. Assim como a gente também pode decretar coisas positivas, se a gente souber usar. Uhum. Decretar coisas positivas na hora da raiva e decretar coisas positivas na hora de uma extrema felicidade. Então, quando você está feliz, é um ótimo momento para você verbalizar a sua gratidão, verbalizar as coisas que você ainda quer ver surgir na sua vida. Então, já fica aí uma chave para as pessoas de como você consegue dar essa virada, assim, mudar certas coisas, né? Você aproveitar momentos de vulnerabilidade, momentos de felicidade para falar as palavras certas. Uhum. O que são as palavras certas, né? A gente vai descobrindo cada vez mais, ao passo que você vai exercitando isso, você vai descobrindo mais e mais as suas palavras. Quando você cria consciência, né? Então, tem dias que eu tô super triste e é esse o momento que eu agradeço. E não é romantizar, gente. Eu agradeço assim, eu agradeço
o que eu consigo agradecer. Eu sou verdadeira ali na hora, íntegra, integridade, né? Uhum. Por quê? Porque isso cria uma virada. Isso é uma técnica. A gente tem que parar de achar que, eu tô mentindo. Não, isso é uma técnica. Você tá triste, você começa a agradecer coisas que você realmente consegue agradecer, seu cérebro começa a encontrar soluções. Daqui a pouco você já tá ótima, daqui a pouco você já tá resolvendo aquele negócio que te deixou triste, daqui a pouco aquilo vira. Era por isso que eu tava triste? Era isso? Daqui a pouco aquilo vira um nada e você já tá bem. Então, são essas ferramentas assim que ah, Não é mudam. tão simples, mas é um treino, né? É É um um treino. treino. É a consciência, É, exatamente. É você começar a criar consciência. é um treino. Eu até escrevi, eu tenho um jornal que eu escrevo na coluna desse jornal. Toda sexta-feira eu coloco lá uma matéria. 2 sextas atrás eu coloquei: a felicidade não é um evento, é um treino de percepção. Porque o que acontece, que eu tenho observado muito? As pessoas, elas estão numa busca desenfreada pela felicidade. A felicidade plena, ela não existe, gente. Nós temos momentos felizes, né? E é onde a gente, aproveitando a fala da Thaís, aproveitar esses momentos para a gente poder cocriar as coisas. E o momento em que você estiver abaixo, porque isso vai acontecer, a gente treinar, ver a beleza no caos. É bonito falar, tá? Mas é um treino. É Eu um tenho treino. dificuldade? Eu tenho. É, é, Mas todo caos, ele tem a sua beleza ali, ele vai te levar para algum lugar, nem que seja para te deixar desconfortável ao ponto de tirar você de uma zona de conforto, né? e é um treino, isso tudo que a gente está falando é um treino e também é um estilo de vida. Sim. No início é É, difícil, né? e Você vai se assim, pegar reclamando e tudo, mas depois você acostuma com o aquilo que que eu dali, digo que é um né? estilo de vida? É um propósito de vida, é um estilo de você começa a criar um caminho. Por que que eu digo isso? Porque você ali a gente tem um corpo, primeiro de tudo, gente, a gente tem um corpo. Esse corpo, ele é um filtro. A gente, coisas passam por ele que a gente não vê. Então, esse corpo, ele vai ter oscilações, ele vai sentir coisas. A gente não tem uma homeostase, né, contínua. A gente está sempre ali se reequilibrando. Então, esse corpo, ele vai ter dias mais difíceis, dias mais fáceis, dias mais tristes, dias. Então, isso faz parte do corpo, é intrínseco ao corpo, tá? Partindo desse princípio, você começa a pensar, tá, mas nos dias mais reflexivos, mais introspectivos, que a gente chama, inclusive, de tristes, né? Ali são momentos importantes, onde a gente vai olhar para a nossa vida e coisas que não estão tão legais vão criar um destaque para a gente. A gente vai perceber certas coisas. Que no dia que a gente estiver mais feliz, a gente esquece. A gente esquece. Então, naqueles dias mais introspectivos, mais tristes, ali tem uma joia que a gente vai ver a verdade na nossa cara, do que não tá tão legal assim na nossa vida. E se isso vira um estilo de vida, você começa a pensar, tá, isso aqui não tá legal, mas eu quero melhorar isso, né? E ao passo que você vai conseguindo, dando passos e melhorando, né, se colocando em situações mais favoráveis. Hoje, por exemplo, eu fiz uma grande movimentação para morar aonde eu moro, uma grande movimentação. Era o sonho da minha vida, era morar
num lugar parecido como esse. Por quê? Não para ser feliz continuamente, porque aqui é o pote de ouro, que aqui eu não vou ter tristeza. Não. Para quando eu estiver triste, eu ter a cura de fácil acesso. Eu percebi que a natureza me cura, que eu preciso estar perto da natureza. Então, agora dá para entender por que que eu falo que é um estilo de vida. Você buscar coisas, você colocar, enxertar na sua vida coisas, colocar ao seu redor mesmo, amizades que te fazem bem, se colocar num lugar que te faz bem, né? Fazer mudanças na sua. Eu abri mão de muitas coisas para estar aqui. Muitas coisas. Coisas, inclusive, muito importantes. Né? Eu tive que, inclusive, me afastar das pessoas que eu mais amo na minha vida para estar aqui. Né? Por quê? Porque eu percebia que isso era importante para mim, para o meu dia a dia, para eu para fazer um bom trabalho, para o meu serviço, né? Aqui, isso são coisas que me fazem bem. Então, quando você percebe que fazer essas mudanças na sua vida é um estilo de vida, é um propósito de vida, aí você vai começar a perceber que você se apropria da sua vida. Porque os problemas, eu continuo tendo problemas, eu continuo tendo os meus dias tristes, eu continuo tendo as minhas dores, mas são as dores e as delícias Terceira da tá aí. vida que eu escolhi. E aí eu pego o meu problema, eu tava com problema de morcego aqui no meu telhado. Meu telhado tava entre o forro e o telhado, tá uma rave aqui de morcego. E eu olhei para aquilo e falei, na hora eu fiquei desesperada, como que eu vou resolver isso? Mas depois eu olhei e falei, então esse é o problema do estilo de vida que eu escolhi. Eu não tenho problema com roubo. Muitas vezes eu deixo meu carro aberto, eu esqueço meu carro aberto, vou, faço minhas coisas, quando eu volto meu carro tá aberto. Não tem problema com isso. Mas eu tenho problema com morcego. Esse é o problema. A gente tem que escolher, né? O tipo de Eu coisa saí que do a Rio gente de quer. Janeiro, daquele caos, daquele perigo todo. Não foi para vir para o paraíso que não tem problema. Sim. Mas eu pago preço pela vida que eu escolhi. Eu não estou pagando um preço por uma vida que me disseram que é para eu ter. Uhum. E eu estou falando tudo isso, inclusive, até para falar do meu trabalho também, porque eu direcionei toda a minha vida para ser o que eu quero para as pessoas que eu atendo. Então, quando eu atendo alguém e eu trago ferramentas, elementos para ela, porque aquilo me transformou. Então, Sim. tudo que eu trabalho, eu passei por aquilo. Isso faz muito parte, assim, da minha vida. Eu não falo da boca para fora. Eu não receito coisas, receitar entre aspas, tá, gente? Mas eu não receito coisas para as pessoas que eu atendo, coisas que eu não passei por, coisas que eu não acredito. Não. Eu sofri aquela experiência e eu falo com propriedade sobre aquilo que me transformou. Uhum. Então, inclusive, eu me cuidar, às vezes a pessoa não necessariamente precisa fazer isso, aquilo outro. Mas por eu fazer, por eu levar o estilo de vida que eu levo, eu consigo sustentar uma energia que quando eu abro a câmera ou recebo alguém,
para atender, através daquela energia já existe uma cura. Uhum. Então eu uso o meu corpo, a minha vida, como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de cura. Então, quando a pessoa abre a câmera, ela pode estar aonde for, mas ela vai sentir através de mim toda a natureza que está me rodeando. É como um canal que a gente abre. Então, inclusive isso foi uma orientação dos arquiturianos para mim, que eu não, que eu teria que viver toda, o meu estilo de vida é a minha maior ferramenta. E é por isso que o meu Instagram se chama Psicologia da Floresta, porque é eu me introduzir, eu, Thaís, me introduzir na floresta e absorver toda essa cura que eu consigo transmitir através, né, das sutilezas, né, desse mundo invisível, o que eu quero ver expresso no mundo, né, o que eu quero para as outras pessoas. Sim. Ô, Thaís, pois é, a gente já. Você acredita que já deu quase 8 horas? Acredito. Passa muito rápido. Eu não estou conseguindo ver. Ah, agora eu consigo. Faltam É, 5. então, eu queria agora, para a gente poder finalizar a nossa live, que você deixasse, né, uma mensagem para o pessoal que está aqui, para quem vai chegar, né, depois assistir a gravação, algum conselho, né, alguma orientação que você gostaria, assim, que você hoje, com o conhecimento que você tem, que você gostaria de ter recebido lá atrás, mas você não tinha essa consciência. Então, assim, o que você quer deixar aqui para o pessoal de mensagem? Chegou uma mensagem. A gente conversou sobre isso, né? E chegou uma mensagem linda que eu até anotei aqui. Não se ofusque para ser aceito. Como você está ofuscando sua luz para se encaixar? Eu percebo que muita da dificuldade que as pessoas têm em viver a sua própria vida é a preocupação em, em ser algo para alguém, né? A preocupação da sua imagem perante as pessoas que elas mais amam. Então, e quando a gente acaba enfrentando isso e vivendo a nossa vida, aí sim, aquela pessoa lá que dizia, não, não vai por esse caminho, não. Ela olha e fala, ah, você tá ótimo. Quando a gente tá feliz, as pessoas que realmente amam a gente vão nos apoiar, né? Elas vão Sim. ver através da nossa expressão. Então, essa mensagem, assim, que eu queria deixar para as pessoas serem muito radicalmente verdadeiras com elas mesmas e que elas tenham força para promover mudanças e às vezes não precisam ser grandes mudanças, a gente pode começar com pequenininhas mudanças para você poder se conectar com as suas necessidades, com a sua verdade. É isso. Que lindo! Que lindo! É isso mesmo. Olha, eu quero te agradecer, né, por você ter trazido para gente, né, mais essa ferramenta aí, né, de trabalho com eles, por esse finalzinho aí, né, que essa mensagem aí que eu acho que todo mundo, quem for assistir depois, anota ela num papel. Eu vou, na hora que eu salvar a live, se você puder, Eu escreve vou te ela para mandar. gente nos comentários, porque eu acho que é uma mensagem para a gente refletir. Não é só escutar isso aqui e pronto, acabou, não. Vamos refletir a respeito disso.
Porque se chegou para a gente, chegou para quem está aqui, para quem tinha que ouvir, para quem vai entrar depois e precisa de ouvir. Então, assim, é isso, né? É E seguir isso daí mesmo. eu gostei muito dessa mensagem porque é esse meu propósito, não só do meu trabalho, mas de vida. Assim, É. eu, eu abri mão de muita coisa para viver a vida que eu vivo e eu olho para tudo que eu abri mão e aí você vê que não, que parecia ser grande, mas Uhum. a minha vida é tão grandiosa que eu olho para aquilo e falo, não era nada, parecia ser grande, mas isso aqui é tão maior, sabe? Então, esse é meu propósito com o meu Instagram, com o meu trabalho, com a minha vida, é trazer para as pessoas a importância delas viverem a verdade delas, assim, o sonho delas, a vida delas. Isso é a maior fonte de força que existe. É Seguir o você seu ser propósito, né? íntegro com Seja ele você. qual for, pequeno, Você grande, não vira interessa. imbatível. Você vira uma pessoa imbatível. E você consegue Exato. tudo com muita facilidade quando você traz a integridade para você. É isso mesmo. E não precisa ter medo, né? Às vezes dá aquele medinho, mas assim, confia, porque existe uma espiritualidade, né? Uma equipe aí que cuida da gente, que está ao nosso lado o tempo todo. Às vezes a gente não sente, porque a gente está tão, né, imerso nesse mundo, né, que suga tanto a gente, mas se a gente parar um pouquinho e sentir, a gente vai conseguir perceber a presença deles, né, conosco o tempo todo, principalmente nos momentos de dificuldade, eu falo. Eu me sinto carregada no colo, gente. Isso. É fantástico. E assim, Tá. saber pedir ajuda, né? Sim, Se não sim, está conseguindo, saber pedir ajuda. sim, Eu pedi ajuda, você pediu ajuda. E a sim. ajuda veio, né? Então, pedir ajuda, normalizar, Exatamente, estabelecer exatamente, conexões com as pessoas. exatamente. Porque, nossa, você sabe que eu já fui daquelas que eu falava assim: ah, não, gente, eu não vou pedir, não. Tem tanta gente sofrendo mais que eu. Ah, mas o meu sofrimento, ele existe. E outra coisa, tem recurso, tem equipe para ajudar todo mundo que está aí. Aí você vê o ponto de escassez da gente, né? O universo, gente, ele é ilimitado, ele é abundante, o que você quiser, você pede. Se estiver alinhado com o propósito do Criador na sua vida, não tem nada que te segura, nada, né? Então, é mais ou menos por aí. Quero te agradecer por você ter aceito o convite, né? Pela troca que a gente está fazendo aqui, fantástica. E é isso, gente. Quem gostou, né? Quem está aqui, quem quiser conhecer mais a Thaís, segue ela lá no Instagram dela. Ela sempre tá postando, né? Alguma coisa, alguma reflexão. Quem quiser, né, agendar, já pode procurar ela direto. E é isso. É isso, eu queria Agradeço. agradecer também o convite, o espaço, esse trabalho incrível. Eu achei muito legal esse trabalho. E é uma luta, assim, né, nossa, dos terapeutas, dos psicólogos. É uma luta da gente quebrar essa barreira das pessoas chegarem até a gente, né? Existe Sim, ainda muitas barreiras. E sim, o seu trabalho é muito importante porque dá acesso às pessoas a verem possibilidades, linguagens, pessoas, sim. né? Da É pessoa porque ter o existe um gostinho. preconceito, né? A pessoa ela não conhece e ela acha. Aqui ela não vai achar. E às vezes ela tem vergonha de chamar a pessoa, eu vou chamar, ela vai me explicar, depois eu não vou fechar com ela. Não, então aqui tá o espaço está aberto, você vai conhecer o trabalho, conectou com a pessoa, vai lá, chama. Conheço várias pessoas aqui que assistiram as lives, que assistem, que já algumas me falam, eu contactei com fulano de tal, nossa, gostei, isso, aquilo. Então, assim. É isso. É a gente elevar a nossa energia aí, expandir a nossa consciência, porque somos todos um só, né?
Então é isso. Então, E ó, agradecer a presença de todo mundo aí que teve com a gente. exatamente. Quem chegou, quem entrou e saiu, quem ficou até o final, quem vai assistir a gravação. Então, Sim. é isso, gente. Um beijo para vocês e até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem vou receber a Michele. Ela vai falar sobre a mesa dos fluxos. Também é um trabalho bem bacana. E é isso. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, 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 Thaís.